Revelado, a incrível jornada transformadora de uma avó em meio a sofrimento e VNGNC cedilha a Dona Clara, com seus 67 anos e coração repleto de amor, era a alma viva de uma pequena comunidade no Nordeste brasileiro. Reconhecida por suas receitas que faziam qualquer um esquecer os problemas da vida, ela se via agora à beira de um abismo, assistindo seu neto Lucas se perder em um mundo obscuro e perigoso. O olhar furtivo dele ao voltar para casa à noite era como um punhal no peito dela. Meu Deus, o que aconteceu com meu menino? Perguntava-se em silêncio, enquanto as flores do seu quintal pareciam murchar com cada escolha errada que ele fazia. Não era apenas uma questão de preocupação, era desespero. O coração dela se partia ao notar que as crianças que costumavam brincar entre aquelas flores agora evitavam o lugar, como se sentissem o peso da tempestade que pairava no ar. Ela tentava conversar com Lucas, mas cada palavra se transformava em gritos, cada tentativa de ajudar em portas fechadas e olhares de desprezo. Como deixar isso acontecer em minha própria casa? Lamentava, sem entender como o neto, que tanto amava, havia escolhido esse caminho. Com o tempo, Dona Clara decidiu que não poderia ficar de braços cruzados. Reuniu vizinhos, amigos, todos aqueles que também sentiam o mesmo medo e impotência. Precisamos falar sobre isso, dizia ela, sua voz firme, mas trêmula de emoção. Mesmo enfrentando olhares desconfiados, seus vizinhos começaram a se unir, formando um laço improvisado para enfrentar a realidade que o cercava. Mas, ao mesmo tempo, enfrentaram um preconceito que muitos tinham daqueles que se deixaram levar pelo crime. No fundo do seu coração, Dona Clara guardava segredos de uma jovem que lutou duramente contra a pobreza e as injustiças sociais. Éramos todos iguais, pensou, e talvez essa luta estivesse retornando, agora não só por Lucas, mas por cada um deles. Para ela, era um ciclo que precisava ser quebrado. Pensou em um velho amigo, um líder comunitário que sempre acreditou na força do perdão. Ele poderia ser a chave para unir a comunidade em torno de uma causa maior. Assim, enquanto os encontros se tornavam mais frequentes, o peso da realidade começava a se dissipar. A cada conversa, percebeu que não era só sobre Lucas, mas sobre oportunidades, esperança e um futuro melhor. O dia em que ela decidiu confrontar aqueles que permitiram que essa cultura de violência se perpetuasse na comunidade foi um marco. Precisamos olhar nos olhos de quem se diz amigo e perguntar: o que estão fazendo por nós? Ela exclamou, sua voz ecoando como um tambor forte em cada canto do local. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os olhares que antes se desviavam agora estavam fixos nela, perplexos com a coragem daquela avó. As reações na sala eram um misto de admiração e medo, como se o peso da decisão dela fosse sentir na pele as consequências de cada escolha feita. O vento soprava mais forte, anunciando uma mudança. Como poderia uma simples avó desbravar essa transformação? Dona Clara sentia a pressão crescer, mas a esperança pulsava dentro dela. A pergunta que ficava no ar era clara: o que mais ela estava disposta a fazer? Confrontos, fórmulas, promessas, tudo estava em jogo. As flores do quintal poderiam voltar a florescer, mas tudo dependia de como cada um deles decidiria enfrentar seus medos. E assim, enquanto as sombras dançavam ao redor, a verdadeira luta de Dona Clara mal havia começado. Dona Clara olhou em volta e viu os rostos de seus vizinhos refletindo uma luz que ela não havia visto antes. Havia uma centelha de esperança ali, mas também um esfregar de mão nervosas e olhos que pulavam entre ela e o chão. Vocês querem mudar isso, ou vão deixar que nossos filhos continuem assim? As palavras dela cortaram o ar pesado como uma faca. Um homem mais velho, o Sr. Zé, levantou a mão, hesitante. Mas o que podemos fazer, Dona Clara? O medo nos consumiu. A voz dele soou trêmula, e a avó sabia que era verdade. O medo invadiu as vidas deles como uma praga, silenciosa e implacável. E se temer fosse, na verdade, a única opção? Hoje, nós vamos dar o primeiro passo, começou Dona Clara, absorvendo a atenção de todos. Eu nunca fui de deixar o medo me controlar. E se não fizermos nada, o que será de nossos filhos? A tensão abrandou um pouco à medida que cada um começou a sentir que não estavam sozinhos. Sorrindo com leveza, ela buscou um apoio na esquina da sala. Um quadro surrado com a imagem de uma manifestação do passado. Olhem aqui. O que acham que temos em comum com esses rostos?
A luta. Nós somos uma comunidade, e juntos somos mais fortes. E, naquele instante, algo se mexeu dentro de cada um. Os olhos se iluminavam, e os murmúrios aumentavam de intensidade. O Sr. Antunes, que sempre foi mais reservado, deu um passo à frente. Se formos unidos, começamos a quebrar barreiras. Podemos fazer algo, não podemos? A cabeça de Dona Clara balançou com firmeza, enquanto cada um ali começava a se soltar das correntes invisíveis que os prendiam. Os planos começaram a fluir, a formação de comitês, discussões em praças, a busca por alternativas para a juventude perdida, como oficinas de trabalho e esporte. Havia um potencial ali que esperava razão e união para brilhar mais uma vez. Enquanto as ideias tomavam forma, uma dúvida persiste na mente de Dona Clara. E se Lucas não quiser fazer parte disso? Era o dilema que a atormentava. Quão doloroso poderia ser se seu próprio neto estivesse do outro lado do muro que ela estava tentando derrubar? Mas ela não podia se deixar levar por esse temor. Qualquer direção que ele escolha, é nosso dever plantar as sementes de esperança. Ele precisa sentir que é um caminho diferente, ela disse a si mesma em um sussurro, enquanto as vozes ao seu redor se tornavam um poderoso coro de determinação. Naquela noite, Dona Clara acordou com uma sensação misturada de ânimo e preocupação. O que também não notou foi que o olhar furtivo de Lucas passava longe enquanto ele se acomodava na cama. Ele não havia percebido que as paredes estavam se movendo ao seu redor, e a comunidade estava decidida a correr atrás dos sonhos. No entanto, antes de conseguir descansar, um barulho intenso estourou na rua. Os corações de quem estava dentro daquela reunião pararam por um segundo, cheio de dúvida e temor. Dona Clara engoliu em seco. E se aquela era a reação deles? O que aconteceria quando voltassem a se deparar com o abismo que tanto temiam? Era hora de descobrir a verdade que Lucas carregava em seu coração. As flores do quintal precisavam florescer novamente, mas antes disso, as raízes precisavam ser alimentadas. E, pela primeira vez, Dona Clara sentiu que a única maneira de resolver isso era se colocasse sua fé ao lado da coragem. Que venham os desafios, ela pensou, profunda e esperançosa. O momento crucial estava prestes a chegar, e a luta pela luz já tinha começado. Mas o que a comunidade descobriria em seu caminho até lá? O barulho na rua se intensificou, ecoando pela pequena comunidade como um trovão distante, e Dona Clara sentiu seu coração acelerar. Um murmurinho se formou entre os vizinhos que ainda estavam na sala, faces iluminadas pela luz amarelada de uma lâmpada pendurada. Cada um aguardava ansiosamente o que aconteceria a seguir. Talvez sejam só garotos fazendo bagunça, sugeriu Dona Joana, tentando quebrar o clima tenso, mas a hesitação em sua voz entregava a preocupação que todos sentiam. Um estalo mais alto ressoou e, naquele instante, Dona Clara percebeu que o medo havia retornado, como uma sombra perseguindo cada um deles. Era a hora de agir. Respirando fundo, ela se levantou e, com uma firmeza notável, disse: "Vamos lá fora. Precisamos saber o que está acontecendo e mostrar que estamos juntos." Os vizinhos trocaram olhares, hesitando. O senhor Zé juntou coragem e se levantou ao lado dela. "Vamos. Se estivermos unidos, se algo se desandar, venceremos juntos." Com o impulso dado por suas palavras, Dona Clara e os demais caminharam rumo ao que parecia ser uma pequena colisão de jovens que discutiam acaloradamente no meio da rua. A cena era tensa. Alguns garotos estavam em pé, gesticulando e claramente agitados. Outros faziam caras de medo, tentando se afastar da confusão. "Ei! O que está acontecendo aqui?" gritou Dona Clara, sua voz cortando o ar como uma faca. O que mais a preocupava era ver Lucas entre eles, com os olhos fixos no chão. Um nó se formou em seu peito. O que ele estava fazendo ali? "Dona Clara, não é nada. Só estamos conversando", respondeu um dos rapazes, mas a tentativa de tranquilizar mais parecia uma tentativa de acalmar a própria consciência. "Vocês têm que parar com isso." Dona Clara ficou mais próxima, buscando o olhar de Lucas. "Isso não traz nada de bom. Vocês têm que trabalhar juntos, unidos." Olhem para suas famílias ao proferir aquelas palavras. Ela sentiu um alívio e, ao mesmo tempo, um peso. O que estava acontecendo não era apenas um problema da juventude. Era algo que transcendeu a luta de cada um reflexo das inseguranças que os consumiam. Cada um deles, naquele embate, estava perdido dentro desse medo que, por muito tempo, havia silenciado suas vozes. Os garotos pararam para ouvir. Os rostos agora revelavam não apenas raiva, mas tristeza e confusão. Eles estavam, de fato, sem saber qual o caminho a seguir. Naquele momento de silêncio, Dona Clara viu que havia uma escolha a ser feita. "Vocês não estão sozinhos", ela continuou. "Estamos aqui,
prontos para escutar e apoiar uns aos outros. Em vez de se separarem, vamos nos unir. Lucas ergueu a cabeça, e Dona Clara reconheceu nos olhos dele uma centelha de compreensão. O que antes parecia impossíveis eram agora caminhos a se explorar. Ela podia sentir que estava criando um espaço seguro para ele, mesmo que ainda houvesse distância entre eles. O clima começou a mudar, e um dos rapazes que se destacava no grupo disse: talvez a gente possa fazer algo diferente, ao invés de brigar. A semente da dúvida havia sido plantada, e a conversa começou a fluir lentamente. Não era só a revolta, mas a possibilidade de transformação. Porém, enquanto o diálogo se desenrolava, Dona Clara não podia ignorar a sensação inquietante no fundo de sua mente. A comunidade estava começando a se reerguer e a encarar a realidade. Mas e se algum deles não quisesse? E se Lucas ainda estivesse perdido na escuridão, hesitante e se afastando da luz que ela tentava oferecer? Era claro que a luta estava apenas começando. Enquanto os garotos discutiam e Dona Clara tentava alcançar Lucas, uma figura obscurecida se aproximava ao fundo. Um vulto que fez seu coração gelar. O que esse novo elemento traria para a comunidade? E, principalmente, qual impacto teria no futuro de Lucas? A noite ainda guardava muitos segredos e desafios à frente. Agora, o caminho da mudança estava sendo trilhado, mas a verdadeira jornada estava prestes a desabrochar em meio a revelações inesperadas. Dona Clara apertou os lábios e virou-se lentamente, buscando entender a presença que surgia das sombras. O vulto se aproximava, revelando um jovem com um olhar determinado, mas carregando a carga do passado em cada passo. Alguém que todos conheciam bem. É o Pedro, murmurou alguém na multidão, enquanto os murmúrios se intensificavam ao redor. Pedro, o filho do velho Jorge, que há anos tinha se afastado da comunidade. Seu retorno, após um longo silêncio, fez a tensão na rua subir ainda mais. Dona Clara sentia seu estômago revirar. Como ele voltaria nesse momento, quando as emoções estavam à flor da pele? Pedro, o que você está fazendo aqui? Questionou Dona Clara, mais firme do que se sentia. Sua mente fervilhava de perguntas. Vim buscar justiça, Dona Clara, disse ele, fazendo ecoar cada palavra, com um olhar que abrasava de fogo. E eu sei que algum de vocês tem algo a ver com isso. O povo se dividiu. Uns estavam visivelmente desconcertados, enquanto outros criavam um ar de expectativa. Afinal, o que Pedro realmente queria? E que justiça era essa que ele buscava? Numa fração de segundo, Dona Clara percebeu que essa era uma oportunidade, mas também uma armadilha. Pedro, não é hora de conflitos. Precisamos nos unir pelo bem de todos, inclusive do Lucas. Lucas! Pedro ergueu a sobrancelha, suas cicatrizes emocionais se acentuando diante do nome. Ele se meteu em um grupo que não é dele. Você sabe disso, Dona Clara. Lucas não tinha mais o olhar calmo e sonhador que Dona Clara se lembrava. Ele estava perdido, e o peso das expectativas pairava sobre ele como uma nuvem negra. Você não sabe o que ele está enfrentando. As palavras de Dona Clara saíram com um tom angustiado. Se ele está com esses garotos, então ele está perdido. Como eu estive. Pedro estava irado, mas havia um traço de dor em sua voz. O que havia ocorrido com ele no passado e a conexão com sua dor eram óbvios. Dona Clara sentiu as lágrimas quererem brotar. Que sofrimento Pedro deve ter passado. O que você realmente quer, Pedro? Ela insistiu, sua voz agora um sussurro quase desesperado. O que quero? Ele respirou fundo, como se tentasse se acalmar. Quero que todos saibam que o medo e a vingança não trazem felicidade. Eu me deixei levar, e isso só me fez perder amigos e família. Você tem uma chance de não repetir o mesmo erro. Lucas se virou em direção a Pedro, o confronto pairando no ar. Mas você não sabe o que eu vivo. Não sabe a dor em que estou. Eu só quero ter meu lugar. Ele gritava, ferido, enquanto o medo loiro em seu olhar se tornava mais evidente. A cena estava se tornando um turbilhão emocional. A comunidade, que antes estava começando a se unir, agora parecia à beira do colapso. Um grito de revolta ou de apoio poderia mudar tudo ali. Dona Clara sabia que precisava falar, mas as palavras pareciam faltar. Vamos, pessoal. Este não é o lugar para isso. O Senhor Zé tentou intervir, mas seu tom carregava cansaço. As tensões subiam. Pedro e Lucas se encaravam, um dilema muito maior do que brigas de rua estava prestes a ser decidido. Uma briga ou a paz poderiam surgir daquela conversão, e Dona Clara sentia que cada um dos garotos tinha uma escolha a fazer. E o maior medo dela ressoava. E se as respostas estivessem todas erradas? Nesse momento, um barulho atrás dela interrompeu. Uma sirene ao longe.
O que isso significava? A comunidade estava a ponto de testemunhar não apenas um confronto, mas a possibilidade de uma transformação radical. Afinal, quando um ciclo de dor e vingança se encerraria, Dona Clara olhou nos olhos de cada um presente e sentiu que a verdadeira luta por mudança estava apenas começando. O que viria a seguir poderia ser a muito esperada redenção ou uma nova queda nas sombras. O som da sirene parecia vibrar no ar, cortando a tensão quase palpável que se instalara entre as pessoas. Dona Clara sentiu seu coração acelerar. O que estaria vindo em direção a eles? As luzes piscantes no horizonte pareciam dançar, como se refletissem as emoções conflitantes dentro dela. Pedro e Lucas ainda se encaravam, e enquanto a sirene se aproximava, os olhares de reprovação e medo se espalhavam entre os membros da comunidade. Dona Clara sabia que eles estavam à beira de uma escolha que poderia mudar vidas, mas como guiá-los naquela exata encruzilhada? Não podemos deixar que as coisas cheguem a esse ponto, exclamou Dona Clara, sua voz penetrante sob o tumulto. Precisamos dialogar. Precisamos ouvir uns aos outros. Lucas hesitou, o ardor da sua revolta começando a se dissipar por um breve momento. Suas mãos tremiam, revelando que a bravura que tentava mostrar era apenas um escudo. A raiva era uma defesa para a dor que o consumia. Eu só estou tentando proteger o que é meu, disse ele, quase a implorar por compreensão. E o que é seu, Lucas? Questionou Pedro, agora um pouco mais calmo. Ser parte de uma gangue? Ou perder a si mesmo no caminho? Dona Clara observou aquele embate com a intensidade de uma mãe que conhece o valor da unidade. Que tal partirmos do que temos em comum? Ela avançou, olhando diretamente para Pedro e Lucas. Ambos querem que o que aconteceu não se repita. Ambos já sofreram. Vamos unir nossas forças, não deixar que os medos nos dividam ainda mais. Ouvindo as palavras da velha, alguns na multidão começaram a acenar levemente, como que despertando para uma nova consciência. Mas logo, a multidão se dividiu novamente. Alguns pareciam dispostos a colaborar, enquanto outros ainda queriam mais confusão. A ira se manifestava nas vozes altas. Esse feitiço de paz é só uma ilusão, Dona Clara, gritou um dos mais jovens, o olhar fixo em Pedro. Ele saiu e deixou a gente aqui, sem resposta. E agora volta e espera que tudo seja diferente? Que todos esqueçam. Pedro respirou fundo, a lembrança das noites insonias regadas a lembranças ruins pesando sobre seus ombros. Eu não espero que tudo mude com um estalar de dedos. Mas eu tenho uma escolha agora, e quero fazer algo diferente. Não quero que as próximas gerações vivam essa realidade. Mais à frente, o som da sirene ficou mais alto. Um segundo depois, a viatura da polícia parou abruptamente, iluminando a cena com seu brilho azul. O oficial à frente, um homem robusto, desceu, com o olhar atento. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, sua voz ecoando com autoridade. A presença da polícia acrescentou outro nível à tensão já carregada. Os murmúrios aumentaram, e Dona Clara sentiu a urgência em cada palavra que precisava ser dita. O que eles precisavam era de uma solução pacífica, mas o medo de represálias começava a se instalar. Pedro deu um passo à frente, decidido. Estamos aqui discutindo nosso futuro, oficial. Precisamos de ajuda, não de confrontos. Dona Clara olhou ao redor, percebendo que muitos pareciam hesitantes, esperando para ver como a situação se desenrolaria. O oficial olhou para o lado, avaliando a cena conturbada. Precisamos de sabedoria e união agora mais do que nunca, pensou ela, sentindo a força de suas palavras crescendo dentro dela. Era o momento de fazer o que sempre acreditou ser o certo. De repente, Pedro ergueu a voz. Se não nos unirmos, seremos apenas peças em um jogo que não compreendemos. O que vai ser? Paz ou guerra? O impacto de sua fala interrompeu a confusão, criando um silêncio momentâneo. Mas o que decisões estariam por vir? O relógio parecia avançar em um compasso frenético, enquanto a sirene ao fundo permanecia como um lembrete incessante de que o futuro ainda estava por ser decidido. Dona Clara, seu coração agora batendo acelerado, sabia que o peso do mundo estava sobre todos eles. O que aconteceria se não encontrassem o caminho da luta juntos? E quando a verdadeira transformação se daria? O destino da comunidade, especialmente, de Lucas e Pedro, dependia da escolha que fariam a seguir. A tensão era quase palpável, e o futuro parecia a poucos passos, prestes a ser revelado. Os olhares se fixaram em Pedro, como se de suas palavras dependesse a calma da tempestade. Enquanto o oficial avaliava a situação, Dona Clara sentiu que o peso da decisão pulsava não apenas em seus corações, mas nas vozes dos presentes.
Cada murmúrio, cada hesitação, construía uma tênue ponte entre a paz e a violência. Chega de divisão. O que todos nós precisamos é de compreensão. Gritou Dona Clara, com fervor, enquanto seu olhar passava por cada rosto, tentando alcançar o que havia de melhor em cada um. Pedro olhou para Lucas, que se mantinha em silêncio. Era um momento crucial, um ponto de virada onde empatia podia ser a chave para a cura. Lucas, precisamos de você. Você sabe como é viver nesse lugar, como é ser jovem e sentir que não há saída. Mas, por favor, não deixe sua dor se transformar em mais dor. O semblante de Lucas, antes feroz, começou a quebrar. Ele olhou para o chão, lutando com suas emoções, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Iniciativas de paz em meio ao caos eram raras, mas a voz de Dona Clara ecoava como um farol em um mar tempestuoso. O oficial da polícia, observando tudo, decidiu intervir. Tem razão, Dona Clara. Agora é o momento de ouvi-los. Vamos sentar e conversar sobre isso. O que podemos fazer para ajudá-los? Sua voz, antes autoritária, agora soava bem mais suave, como um convite. Multidão em volta, ainda dividida, começou a se mover lentamente, buscando um espaço para se acomodar sentados no chão, como se estivessem se unindo para um grandioso ato de esperança. A tensão no ar começou a se dissipar, revelando uma fragilidade dolorosa que estava guardada há muito tempo. Dona Clara respirou fundo, sentindo um sopro de esperança. Devemos lembrar que todos queremos o mesmo. Ela se dirigiu a todos. Queremos um futuro onde nossos jovens possam sonhar e viver sem medo. Uma jovem do grupo, sua voz trêmula, perguntou: mas como podemos confiar uns nos outros? Como sabemos que não seremos traídos novamente? Confiança é construída como uma ponte, respondeu Pedro, tomando a frente. Ela não aparece de uma hora para outra. Precisamos nos esforçar juntos, mesmo que o caminho seja longo. Vamos compartilhar não apenas nossas dores, mas nossas histórias. Cada um de nós tem algo valioso a oferecer. As inquietações lentamente se transformaram em olhares curiosos. A ideia de contar suas histórias parecia um resquício de luz em meio à penumbra. Dona Clara observou enquanto as primeiras vozes começavam a se entrelaçar, como se cada história fosse uma peça do quebra-cabeça. A tensão se dissolveu na lágrima de um pai que, em meio àquela conversa, compartilhava o luto pela perda do filho. Era uma dor que ecoava nas almas de todos que estavam ali presentes. Aos poucos, os relatos foram surgindo, como se cada um fosse um acorde de uma sinfonia que estava agora começando a tocar. Mas, no fundo daquelas histórias, havia ainda uma sombra, e a pergunta pairava no ar: haveria mesmo uma saída para todos eles? Os olhares de Lucas e Pedro cruzaram-se novamente, e a promessa de um futuro melhor começou a tomar forma. Dona Clara, porém, sentiu um aperto no coração. O que aconteceria quando a dor esquecida se tornasse presente novamente? A batalha interna que cada um carregava poderia ressoar de forma mais intensa se não conseguissem criar algo verdadeiro e sustentável. Enquanto as vozes se entrelaçavam, um incidente inesperado e perturbador irrompeu. Um grito de pavor cortou o ar, e todos viraram-se na direção da origem do som. As luzes azuladas da polícia, agora complementadas por outra sirene, se tornaram um lembrete ominoso de que a paz estava mais longe do que eles poderiam imaginar. O que teria acontecido? Eram sombras do passado que ainda assombravam a comunidade, ou uma nova ameaça que se aproximava? Uma nova decisão estava prestes a ser tomada, e a sensação de urgência e medo voltava a preencher o ambiente. Dona Clara percebeu que a jornada rumo à paz estava apenas começando, e logo se perguntou se ainda era possível reconstruir um futuro que não fosse marcado pelo sofrimento. A batalha pela unidade poderia ser mais difícil do que pensavam. O grito que ecoou cortou a atmosfera carregada de esperança como uma faca cravada em um coração aberto. Todos os olhares, que antes buscavam conforto nas palavras compartilhadas, agora se voltaram com terror para a origem daquele som. O caos se instalou rapidamente, e a sensação de fragilidade se transformou em uma pressão agonizante. Pedro, sentindo a adrenalina subir, correu para a frente. Fiquem calmos. Precisamos saber o que aconteceu. Sua voz tentava ser firme, mas mesmo ele sentia a inquietude tomando conta de seu corpo. Assim que alcançou o centro da confusão, pôde ver uma mulher, que antes estava tranquila, agora agarrava o braço de um jovem caído, seu filho. A cena era desoladora. Dona Clara, com o coração acelerado, adiantou-se também. O que aconteceu? Ela perguntou, a voz trêmula e cheia de empatia. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, balançou a cabeça, incapaz de articular palavras.
Os murmúrios da multidão aumentavam à medida que o clima mudava de esperança para desespero. Lucas, que havia se erguido contra a corrente daquela emoção coletiva, sentiu um frio na espinha. Ele não sabia se essa nova onda de dor seria insuportável. Lembrou-se das tragédias passadas, das vidas perdidas para a violência desenfreada, e a pergunta que mais o atormentava: e se não conseguirmos mudar isso? Entre as vozes que se elevavam, alguém se voluntariou a chamar os paramédicos, enquanto outros tentavam acalmar a mulher aflita. As esperanças que haviam começado a se entrelaçar nas histórias de dor foram abruptamente apartadas por este novo choque. Pedro, agora mais determinado do que nunca, aproximou-se e se colocou ao lado da mulher. "Estamos aqui com você", ele disse, colocando a mão em seu ombro. Ele queria que ela soubesse que não estava sozinha, que, apesar da escuridão, uma nova luz estava prestes a brilhar. Dona Clara, observando o desespero ao seu redor, compreendeu que a tarefa de reconciliação era ainda mais profunda do que imaginavam. A luta por um futuro melhor não era apenas sobre palavras e promessas, era sobre enfrentar os monstros do passado que assombravam não só a mulher, mas toda a comunidade. O calor da dor alheia a envolveu, e ela se sentiu compelida a agir. Com um suspiro profundo, Dona Clara tomou a palavra. "Escutem. Todos nós temos feridas e medos. Mas em meio a isso, também temos a capacidade de curar e amar. Precisamos nos unir, pois só juntos poderemos enfrentar o que há de ruim. Precisamos destruir essas barreiras que nos separam." Ela não se importava mais se alguém discordasse. A urgência em seu peito a movia adiante. Cada olhar presente naquele círculo tinha uma história cravada em sua alma, e cada história poderia ser um degrau para uma escada de compreensão mútua. Enquanto ela falava, os olhos de Lucas se iluminaram. Ele percebeu que não era apenas uma cruzada de sangue e dor, mas uma nova chance de transformar a maneira como viam uns aos outros. Não mais como rivais, mas como companheiros de um destino comum. Mas a nova sirene que se aproximava trazia um sinal claro de que ainda errantes em seu caminho. A batalha que estavam prestes a enfrentar não estaria apenas dentro deles, mas também do lado de fora. A paz que tanto desejavam exigiria lutar contra as correntes que os prenderam por tanto tempo. Lucas, pela primeira vez, viu Dona Clara e Pedro não apenas como líderes, mas como faróis de esperança. Agora, com uma nova determinação nascendo dentro dele, ele se virou para a multidão. "Precisamos agir. Se não agora, então quando?" A tensão pairava no ar, mas algo novo se formava. O mistério da verdade ainda não tinha sido revelado, e a coragem para enfrentar esse mistério seria testada. O que aconteceria quando a realidade batesse à porta e eles se vissem frente a frente com o que mais temiam? A jornada deles mal havia começado. A sirene cortou o ar como uma lâmina afiada, e as pessoas começaram a se dispersar, buscando abrigo na incerteza que pairava. Porém, dentro de cada um, havia um acender de esperança entrelaçado ao desespero, como estrelas que brilham mais intensamente na escuridão. As vozes começaram a se misturar, formando um coro de preocupação e solidariedade. Pedro sabia que precisava agir rápido. "Quem mais pode ajudar? Precisamos da força de todos aqui." Ele olhou ao redor, encontrando olhares de determinação se formando. Sim, havia dor, mas também havia uma chama, um desejo de não deixar que a situação se deteriorasse ainda mais. Lucas, que até então havia ficado em um canto, sentiu que seu coração pulsava mais forte. Ele começou a se aproximar da mulher que segurava o filho, suas mãos tremendo de nervosismo. "O que você precisa? Estou aqui para ajudar." Ele desejava ser a diferença que ela precisava naquele momento de angústia. Ela olhou para ele, os olhos cheios de um desespero que era quase palpável, e murmurejou: "Preciso que ele acorde, por favor." O desejo de salvar aquele jovem incendiou a determinação de Lucas. Ele não podia deixá-la sozinha. "Vou fazer contato com os socorristas. Precisamos trazer ele de volta." Com esse pensamento, ele correu, mas o caminho até a saída parecia mais longo do que nunca, como se o destino fosse testá-lo. Enquanto isso, Dona Clara permanecia firme no centro da confusão. A multidão começava a se aglutinar novamente, seus rostos expressando uma mistura de força e medo. Ela levantou os braços, chamando a atenção de todos. "Escutem. Nós não estamos sozinhos nessa. Juntos, podemos ser a voz de mudança." As palavras dela reverberavam. Um a um, mais e mais membros da comunidade se uniram. Havia uma energia crescente, um impulso coletivamente reconhecido que só coesia em momentos de crise. Olhares se cruzaram, e entre eles, algo evoluiu. Ao invés de apenas espectadores passivos, eles se tornaram protagonistas de uma história que precisava ser reescrita. Quando os paramédicos finalmente chegaram, os ecos de sirene se misturaram com os gritos de incentivo da multidão.
Eles rapidamente se apressaram em direção ao jovem caído. Um silêncio pesado se abateu sobre o grupo, a esperança se equilibrando na linha tênue entre a vida e a morte. O clima de tensão era palpável. O coração de Lucas batia forte enquanto ele observava de longe, momentos parecendo se arrastar como horas. O que aconteceria se o jovem não reagisse? Um pensamento sombrio ameaçou tomar conta de sua mente, mas logo foi afastado pela chama de esperança reacendida por Dona Clara. Gente, vamos nos unir. Cantem! Façam o que puderem para mostrar que estamos aqui, que não estamos sozinhos. Ela falou, e a energia nas vozes da multidão começou a emergir em forma de música. Era uma canção que falava de resiliência, de superação. As almas se uniam, tecendo um manto de amor e apoio sobre cada ferida aberta. Enquanto as notas flutuavam no ar, um suspiro coletivo surgiu quando os paramédicos começaram a trabalhar. O que antes era só dor agora se tornava força e comunidade. Cada frase de esperança cantada se tornava um passo em direção à cura. Porém, nesse mesmo instante, algo inesperado aconteceu. O jovem, sob as mãos dos profissionais, começou a se mexer. A multidão prendeu a respiração, os olhos arregalados em expectativa. O que mais poderia surgir naquele momento? O que se revelaria na conexão entre cada um deles? A verdade ainda estava escondida nas sombras. Enquanto as primeiras luzes da manhã começavam a iluminar o céu, a batalha da transformação estava apenas começando. Enquanto a esperança dançava nas vozes da multidão, uma onda de alívio tomou conta do ar quando o jovem finalmente abriu os olhos. Os paramédicos, em meio a um frenesi controlado, trocaram olhares de alívio. Aquelas ínfimas frações de segundo se tornaram eternidades, e a música que envolvia todos ali parecia ser a batida do coração de uma comunidade que não estava disposta a desistir. Ele está acordado, ele está acordado! Gritou uma mulher, que mal sabia que seu grito seria a fagulha que desencadearia uma explosão de alegria. O som da celebração se espalhou como um incêndio, derrubando as barreiras da tristeza e do medo. Cada um que estava ali sentia como se uma parte de si mesmo tivesse sido resgatada. Lucas, aliviado, finalmente conseguiu se aproximar da mulher que ainda segurava a mão do filho, agora levantando para vê-la. Era um momento que poucos poderiam compreender, um instante de conexão que ultrapassava o simples ato de ajudar. Ali, naquele caos, ele se tornou parte de algo muito maior, algo que transcendia seu próprio medo. Dona Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para as pessoas ao seu redor. Viram? Juntos somos mais fortes. Sua voz, agora embargada pela emoção, ecoava entre os rostos que exultavam de alegria. Mas, no fundo, algo dentro dela ainda clamava por respostas. As conexões reconheciam a força coletiva, mas as sombras de seus próprios medos ainda pairavam. Enquanto o jovem era cercado por cuidados e palavras carinhosas, um homem mais velho se aproximou de Dona Clara. Com um olhar sério, ele disse: "Mas e se isso acontecer novamente? O que faremos?" A dúvida não tinha sido silenciada. Uma pergunta que todos se faziam, mas que ninguém queria responder. A música começou a se desfazer, dando espaço a murmúrios de angústia e incerteza. O sentimento de vitória momentânea agora se misturava com a necessidade de enfrentar uma nova realidade. Aquele evento os havia unido, mas a vulnerabilidade estava exposta. O passado recente se interpôs, como um fantasma nos rostos de muitos, trazendo à tona lembranças há muito enterradas. Lucas, sentindo que novos obstáculos se formavam mesmo diante da alegria, lembrou das conversas que tinha com sua avó. Ela sempre falava sobre a força que uma comunidade pode ter em tempos sombrios. Agora, sentia a importância de alimentar aquilo. Precisamos nos reunir novamente. Precisamos conversar sobre isso, sobre como podemos nos proteger. Não podemos deixar o medo nos parar. Sua voz, repleta de confiança, começou a atrair novamente a atenção. Um grupo começou a se formar em torno dele, seus rostos expressando concordância, e Dona Clara, tocada pela iniciativa, acenou positivamente. O olhar dela refletia o mesmo brilho de determinação que ela havia visto naquele jovem minutos atrás. Ela percebeu que a concretização dessa ideia estava em suas mãos. À medida que a multidão começava a se dispersar, uma nova sensação pairava no ar. Era uma mistura intensa de esperança e responsabilidade. As pessoas já não eram apenas figuras em meio ao caos, mas sim pilares de uma comunidade que lutava por um futuro melhor. Porém, antes que puderam planejar o próximo passo, um grito cortou a atmosfera de determinação. Olhem! Uma mulher apontou para o horizonte, onde algo sinistro se desenrolava. Uma nuvem escura se aproximava, não de chuva, mas de uma nova ameaça. O que era aquilo? O que mais estava à espreita?
A luta pela sobrevivência daquela comunidade mal havia começado. A nuvem escura que se aproximava trouxe com ela uma sensação sufocante, como se o ar tivesse se tornado pesado e difícil de respirar. As pessoas começaram a se agitar, em busca de resposta, mas Dona Clara sabia que a única saída seria transformar esse medo em ação. Precisamos estar juntos, agora mais do que nunca. Falou ela, a voz clara e firme. Essa nuvem simboliza tudo que nos ameaça, mas também representa a decisão que podemos tomar, lutar contra o que nos une ou nos dividir. Lucas, ainda entre a multidão, sentiu um arrepio ao ouvir a avó. Suas palavras eram como balas de ânimo, mirando no centro da insegurança que o cercava. Por um instante, tudo parecia girar ao seu redor, até que finalmente ele tomou coragem. Não podemos deixar que essa sombra tome conta. Vamos nos unir. Os rostos ao seu redor começaram a se iluminar. A energia que antes estava em declínio começava a acender novamente. Sim, juntos, repetiu um grupo de jovens. Pedro se destacou na multidão, sua determinação visível. Se nos deixarmos abater pelo medo, a escuridão ganhará. Mas se caminharmos juntos, não há ameaça que nos separe. Dona Clara olhou para os jovens com orgulho. Eles estavam se transformando, deixando de lado o peso do passado. A batalha não era apenas contra uma nuvem, mas contra os fantasmas que os assombravam. Com um aceno, Dona Clara conduziu o grupo em direção à Praça da Comunidade, um espaço simbólico, onde costumavam se reunir para celebrar e compartilhar. Ela sabia que ali era o local ideal para firmar a verdadeira união. Precisamos resgatar nosso espírito de comunidade. Vamos plantar a semente da mudança, e o que poderá florescer será muito mais forte do que qualquer nuvem escura. Ao chegarem à praça, as cabeças se erguiam, e conversas tímidas começaram a brotar. O murmúrio inicial começou a tomar forma de uma construção coletiva, onde cada voz tinha seu lugar e sua importância. Elas se uniram como as flores do quintal de Dona Clara, criando um campo vibrante e cheio de vida. Vamos nos reunir em grupos! Exclamou Lucas, a paixão em seus olhos. Precisamos ouvir o que cada um sente, quais são as suas preocupações. Não podemos deixar que o medo nos faça calar. As pessoas concordaram, e logo, as pequenas rodas de conversa se formaram. Dona Clara circulava entre elas, escutando, acolhendo e compartilhando seus próprios medos, transformando cada pedaço de insegurança em esperança. As histórias vieram à tona, talvez um pouco pesadas, mas repletas de empatia. O tempo foi passando, e as nuvens começaram a se dissipar. As vozes da comunidade se entrelaçavam em um canto de esperança. Sentimentos antes enterrados estavam finalmente ali, sendo exteriorizados. O jovem que havia caído na rua, agora recuperado, juntou-se a eles, seus olhos brilhando de gratidão e alívio. Eu talvez não estivesse aqui se não fosse a união de todos vocês, ele disse emocionado. Isso me ensinou que, sozinhos, somos vulneráveis, mas juntos, somos indestrutíveis. Dona Clara, emocionada, sentiu o coração se encher de alegria enquanto observava a transformação diante de seus olhos. Estamos aqui para apoiar uns aos outros. O poder da comunidade vai além de qualquer luta. Juntos, podemos superar as sombras e construir um futuro melhor. A cada silêncio quebrado pela solidariedade, a atmosfera mudou. Essa não era mais uma reunião de desespero, mas um espaço de conexão e criação. Eles entenderam que o fator mais importante era a empatia, e que todos ali tinham um papel essencial na construção do que viriam a ser. A comunidade se levantou em um só canto, sua música ecoando pelo ar, enquanto as nuvens finalmente se dissipavam. Uma nova luz irrompeu, refletindo a força que havia nas conexões. Dona Clara sorriu. A transformação não era mágica, mas sim a união de cada um que acreditava que era possível mudar seu destino. E assim, aquele lugar, que uma vez esteve à beira do desespero, se tornou um símbolo de esperança. Bebé da determinação, as flores do quintal de Dona Clara começaram a brotar novamente. A luta tinha sido apenas o começo, mas agora o resplendor de um futuro radiante estava no horizonte. Mas essa história não termina aqui. A jornada continua com cada um de vocês. Então, ouça bem. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar esta mensagem a se espalhar. E não esqueça de comentar suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo para fazer a diferença. Vamos juntos espalhar esperança.